Eu sempre tive contato com o esporte, né, desde criança. Gostava, era pura diversão, lazer. E eu tive a sorte de estudar num colégio que incentivava bastante, né, essa prática de esporte. Tinha de tudo lá pra gente fazer, escolher, se aventurar. Eles fizeram até na época um lugar lá para praticar ginástica artística, tinha equitação também, então foi um privilégio mesmo, né, ter esse contato. E no clube, né, clube também, a gente, principalmente nas férias, ia pro clube de manhã, ficava até o final da tarde lá, jogando, cada hora um esporte, experimentando de tudo. Eu brinco até que até basquete, vôlei, eu tava lá no meio, mesmo não tendo altura para isso, né? Mas sempre tava lá experimentando. Meu nome é Thiago, sou conhecido como Pai no WOD. Tenho 45 anos e treino CrossFit há mais de 8. Eu tenho uma filha chamada Helena, ela tem 7 anos e já manda ver no cross também. E atividades assim constantes, né, na minha infância foi natação, karatê, fiz durante muitos anos, luta também, né, acho bem legal, artes marciais. Depois vim a fazer jiu-jitsu quando adulto, também por um bom tempo. Enfim, eu acho que o esporte sempre esteve presente, né, eu nunca fui atleta, nunca fui me dedicar a exclusivamente isso, mas de forma recreativa, né, como diversão, eu sempre esteve lá, sempre fundamental, assim. E aí, tá tranquilo hoje? Tá foda. 10 calorias de remo, 200 metros de corrida, 15 toast to bar. 5 sets. Um descanso de 1 minuto entre cada set. Bora! Isso aqui é a braba. E eu acho que é isso, foi esse contato bastante com o esporte nessa parte, que eu acho que é fundamental para a pessoa gostar de esporte também na vida adulta, né? Seja ele qual for. Porque eu acredito que o corpo ele foi feito para se movimentar, né? Não tem como a gente viver sem estar em movimento. Eu acho que para a gente atingir um equilíbrio, né? Não adianta a gente só trabalhar ou só, enfim, se concentrar numa área. Eu acho que nosso funcionamento faz parte de um contexto completo e o movimento, né? O se mexer faz parte fundamental desse processo. Ajuda bastante no mental, no emocional, a própria dedicação, principalmente no esporte e em arte marcial também, ensina muito sobre disciplina, né? A gente ter essa parte de se dedicar, de ter constância, para a gente poder ter evolução e resultado. Você trouxe até o teu reloginho, cara? Precisa, né? Quem faz planilha tem que ter o controle do tempo aqui, ó. É isso aí. Chique demais. Quando eu fiquei mais adulto, né? Eu falei anteriormente, eu fazia jiu-jitsu e musculação. Fiz musculação durante bons anos também. Diferente, talvez, daquelas pessoas que não gostam de musculação, na época eu fazia com gosto. Gostava de praticar musculação também. Era bem interessante. Mas na época que eu comecei a fazer o CrossFit, um pouco antes, na verdade, voltando um pouco, eu tava por um momento parado. Eu tava sem fazer nenhuma atividade física. E eu acho que isso estava me fazendo muita falta. Não tava bem, sabe? Eu fui fazer um treinamento lá de desenvolvimento pessoal e acabei resgatando isso. Falei, putz, mas é uma coisa que eu gosto tanto de fazer, esporte, seja ele qual for, né? Como que eu tô vivendo sem fazer nada nesse momento? E aí, nessa época, eu tava morando em Balneário Camboriú. Tava morando lá
me matriculei numa academia lá de musculação, essas academias de rede, né, famosa, e fui tentar voltar para musculação. Cara, não deu certo. Eu gostava de musculação, como eu falei, mas eu não consegui. Achei muito a rede ali, a academia muito fria, sei lá, muito diferente, né? Tudo mudou. Aí o pessoal treinando, todo mundo de foninho, ninguém conversa com ninguém, né? O instrutor, aquele vínculo profissional só, secão, assim. Enfim, mudou bastante, né, do que eu estava acostumado. E não deu certo, cara. Não durou nem um mês, eu já falei, preciso arrumar outra coisa. E aí foi quando eu lembrei do CrossFit, né? Quando eu comecei, eu tinha 36 anos. Já é, assim, idade bem avançada, né? Bem tarde para quem vai começar no CrossFit ou até qualquer esporte. Mas, como eu costumo falar, nunca é tarde, né? Então, com 36 anos eu estava começando. Tem gente que antes disso já parou, né? Já desistiu, já não está mais constante dentro do esporte porque já cansou e tudo mais. Então, foi quando eu comecei mesmo. Me matriculei lá numa aula experimental, lá em Balneário, para ver o que ia ser, né? Como que ia ser o CrossFit. Eu já conhecia, né, de ouvir falar. O lugar que eu fazia jiu-jitsu anteriormente tinha o CrossFit também, mas eu nunca tinha experimentado, eu ficava só olhando ali, né, o pessoal treinando, achava bem interessante. O dia que eu fui fazer a primeira aula, foi uma vergonha, né, foi uma dificuldade muito grande. Acredito que qualquer pessoa que esteja parada, sem nenhuma atividade física, e vai fazer uma aula de CrossFit, uma aula experimental, vai sofrer. Isso é essa condição certa, né? Claro. Agora, eu vejo assim, que tem dois tipos de pessoas, né? Também. Esses dois tipos vão sofrer na aula experimental. Mas um tipo vai entender que aquele sofrimento é exatamente porque ele está sem condicionamento e que ele precisa, né, fazer alguma coisa, precisa de um exercício, precisa do CrossFit ou até outro que seja para poder restaurar aquele condicionamento, né, ou obter um condicionamento que nunca teve. E o outro tipo de pessoa que vai falar, não, isso, pelo amor de Deus, eu quase morri, isso aqui não é para mim e nunca mais vai chegar perto de um box de CrossFit, né? Eu tenho um perfil desse primeiro tipo, né? Eu gosto de desafio, gosto de aprender coisas novas, de me testar, né, ir nos meus limites. Então, o CrossFit casou muito bem para esse momento que eu estava vivendo. E aí, cara, eu fiquei muito animado. Falei, nossa, tem um monte de movimento para eu aprender, um monte de desafios para acontecer. E fui em busca de aprender, né, movimento por movimento. Tive mais facilidade com os movimentos de ginástica, fui pegando rápido assim, até pelo meu biotipo, né, acredito, por ser leve também, né, baixo, ajudou bastante, mas foi mais fácil assim os ginásticos, mas ainda faltava muita técnica, ainda faltava muito condicionamento, né, conseguir manter o ritmo constante ali nos workouts. Então foi ali em Balneário que tudo começou. Mais um. Tá tranquilo? Tá leve ainda, né? Tô morto. E foi assim, 36 anos, foi 2017. E de lá pra cá, eu nunca mais parei. De lá pra cá, nunca parei de treinar, né? Mudei de cidade 2 vezes, né? Depois fui aqui para Catanduva, onde que é a minha cidade natal, onde eu treinei por mais tempo, foi onde eu mais evoluí. Aqui, né, no Soberanos, né, esse boxe que a gente está gravando.
Não é onde eu treino atualmente todos os dias, mas é o boxe que eu mais tenho assim, um carinho, porque foi onde eu cresci realmente e onde eu evoluí de verdade, né? Muitos anos treinando aqui e os treinamentos que eu tô fazendo hoje, né? Os preparatórios para campeonatos, seja Monstar, TCB ou outros, é tudo idealizado aqui pelo pessoal do Soberanos também, né? O Rick, o Vini. Então é onde tá me preparando, mesmo eu estando lá em Uberlândia, para poder chegar competitivo dentro desses campeonatos. 10 calorias de remo, 200 metros de corrida e 15 toast to bar, descansando 1 minuto em cada série. Essa é a primeira parte. Agora vem a segunda. Tá gostoso então. Agora que o filho chora, a mãe não vê. Outro detalhe interessante também é a época da pandemia, né? Quando eu falo que eu nunca parei, desde quando eu comecei, a gente tem que lembrar que teve a pandemia também nesse meio tempo, né? E aí, assim, a gente viveu várias fases na pandemia, né? A primeira fase foi de treinar de máscara, né? Passei por isso, treinava de máscara, não tinha outro jeito, tinha que treinar, a gente continuou treinando. Aí depois as questões foram enrijecendo um pouco, né? Chegou a ficar proibido o treino coletivo. Aí a gente chegou até uma época a treinar de porta fechada, né? Para não ter visibilidade, né? Não chamar atenção. Aí, cara, descobriram, né? Também a gente acabou tendo que parar de treinar em lugar e dentro, né? De porta fechada. A gente foi treinar na calçada. Fomos treinar para calçada. E aí foi minguando as pessoas, né? Mas eu tava lá. Então, beleza, tinha lá uma meia dúzia, 10 pessoas treinando na calçada, vamos treinar na calçada. Aí implicaram treinar na calçada na frente do box também. Vamos ter que ir para outro lugar, fomos treinar na praça. Aí fomos na praça, mantendo os treinamentos. Tinha que levar equipamento para lá e continuava treinando, fazendo os workouts. Até que chegou a parte do lockdown mesmo, que a gente foi proibido, né, de sair de casa. E tinha uma galerinha que queria continuar treinando, eu tava lá. A gente fazia conferência online, combinava um horário, todo mundo ficava online ao mesmo tempo e treinava em casa. Então, assim, mesmo na pandemia, durante todo esse desafio que foi treinar, né, durante esse período, eu continuei ativo. Lógico que perdeu um pouco, né, do condicionamento, não é a mesma coisa que treinar no box, mas a gente estava lá. E quando tudo voltou, foi mais fácil de retomar, né? Foi mais uma consequência, não teve que recomeçar tudo e tal. Então é isso, já tô aí, entrei no 9º ano de treinamento agora, né? Já tenho 8 anos completos, em setembro do ano passado fiz 8 anos. Agora estou no 9º ano. Foi desafiador, mas é uma coisa que me motiva, né? Ser melhor, se desafiar, aprender os movimentos. Então, essa que é a parada, né, do CrossFit mesmo, ter virado o meu esporte aí que eu pratico, né, de coração e com dedicação e empenho todo dia. Minha motivação, né, meus porquês de querer continuar treinando, querer continuar evoluindo, né, que eu acho, sim, é muito bem definido, muito bem claro para mim, são 2 pontos principais. O primeiro deles é ser exemplo para minha filha, né? Eu acredito muito nessa questão do exemplo dos pais para os filhos, que é isso que funciona, né? Não é o falar, isso daí tá mais do que comprovado. E ao mesmo tempo no sentido de a criança ter contato com o esporte desde as primeiras idades. Quanto mais cedo ela tiver contato e tiver essa vivência com o esporte, seja ele qual for,
a possibilidade dela gostar de se envolver com esportes na fase adulta, eu acho que aumenta muito mais. Então, eu vejo muitas pessoas adultos, né, que falam que não gosta de praticar nada, não gosta de nenhum esporte, justamente você vai conversar com elas, você vê que elas não tiveram contato com o esporte na infância dela. Então, eu quero exatamente mostrar para minha filha que a constância, essa parte de você estar sempre envolvido com o esporte vai levar a uma consequência positiva no futuro, né? Então, acho que esse daí é o principal, esse exemplo para minha filha. Inspirar as pessoas, né? Inspirar as pessoas também que estão acompanhando minha jornada. Eu acho que foi também um dos motivos que me fez começar a divulgar minhas atividades, o Instagram, né? Tudo isso, essa parte de querer inspirar. E também a parte de ser um idoso funcional, digamos assim, né? Chegar na minha velhice andando de forma independente, sem bengala, sem limitações físicas, conseguindo agachar. Obviamente, eu não vou chegar com 80 anos fazendo o que eu faço hoje, mas eu quero chegar de forma independente, conseguir ir no banheiro sozinho, tomar banho sozinho, não precisar de cuidador. Então é uma coisa que me atrai bastante, né, e me motiva continuar treinando para chegar lá na minha velhice de forma saudável. Vou fazer com 102. E agora é o seguinte, ó. Do 0 aos 6 minutos, one rep de 10 chest to bar, mais 8 deadlift com 102 quilos. Vai repetindo, até dar 6 minutos. Do sexto minuto até o nono é rest, 3 minutos de descanso. Do 9 ao 15, 3 rounds for time. 12 calorias de ecobike ali e 6 bar muscle up. Depois do 15 ao 16, que é 1 minuto, rest. E do 16 ao 20, são 4 minutos para achar o RM de carga máxima, né, de 3 power cleans. Fechou? Bora. Isso aí. E assim, como que faz para conciliar, né, tudo essa rotina de trabalhar, treinar, ser pai? É um desafio realmente, né, conseguir equalizar tudo isso, mas é mais ou menos assim. O primeiro ponto é que a Helena, ela mora comigo uma semana sim, uma semana ela mora com a mãe, né? A semana que ela tá comigo é uma semana mais atarefada, obviamente, né? Eu tenho que me dedicar a ser pai, né? Nessa semana. A semana que ela tá com a mãe dela é um pouco mais livre para eu poder fazer mais, treinar, talvez uma intensidade um pouco maior. Mas como eu tô agora treinando para campeonato, eu não tenho opção, né? A semana que eu tô com a Helena, eu tenho que fazer minha rotina de trabalho durante o dia, né? Ali das 8 às 6 e virar a chave, desligar, né? Muitas vezes eu paro um pouco, quando a Helena tá comigo, eu paro ali às 5h30 para buscar ela na escola, pego a Helena na escola e a gente já vai treinar direto pro box. Uma coisa que facilita muito nesse processo é que ela também treina, né? O box que eu treino lá em Uberlândia, ele tem também o Cross Kids, que é a atividade de cross para as crianças. E aí com a Helena treinando no mesmo horário, fica muito mais fácil, né? Eu pego ela pego ela depois da aula, a gente vai lá pro box e enquanto eu tô fazendo o meu treino do dia, ela tá fazendo lá o treino lúdico lá das crianças e simultaneamente. Então a gente tem ali 1 hora mais ou menos das 6 às 7 da noite, exatamente para ela já se fazer e começar a evoluir e ao mesmo tempo eu praticar ali minha preparação para os campeonatos. Segredinho, né? Bora!
Tem a questão da idade, né? Eu não sou mais novo, hoje eu tô com 45 anos. Então, como eu falei anteriormente, já mais de 8 anos aí na jornada, né? E como conseguir se manter ativo, né? E treinando agora que, principalmente para campeonato, é um desafio, né? É um desafio, mas eu me coloquei a fazer isso nesse momento. Tem um detalhe interessante que dentre esses 8 anos de prática de CrossFit, eu nunca fiz planilha, nunca me dediquei a disputar campeonato. Participei sim de alguns campeonatos, mas ou em dupla ou em trios, né? Nunca de forma individual, nunca com uma preparação focada específica. Então, atualmente é diferente, né? Do final do ano, último trimestre do ano passado, e agora que eu tô com esse objetivo de disputar os campeonatos, mudou bastante a minha rotina, né? Atualmente eu não tô treinando mais com a turma, exceto aos sábados ou domingo, quando eu não treino no sábado. A gente vai, participa de aulão, né? Aí sempre é trio, geralmente, dupla. E, cara, eu sinto muita falta, acho muito legal esse treino coletivo e treinar com a galera e tudo mais. E pretendo, obviamente, voltar a treinar com a turma, que eu acho que é onde que tá a diversão também, sabe? Eu acho que é fundamental ter esse lance da gente treinar junto e se divertir. Eu tô fazendo hoje um treinamento específico e planilha, treinando praticamente sozinho, né? Lá em Uberlândia eu treino junto com a minha namorada, né? A Isabela tá aí junto comigo, tanto para me auxiliar em algumas questões, como também para fazer parte, né? Tá ali junto, fazer companhia. Ajuda, né? Ter esse contato de não treinar sozinho. Mas eu sinto falta, realmente tô treinando agora especificamente, mas acredito que isso daí não é definitivo não. Logo eu volto para treinar junto com a turma também, porque para mim eu sinto bastante falta. E os desafios para esse ano são 4 principais, né, que eu me inscrevi. O primeiro é o Monstar, o segundo é o Latam Masters, que é um campeonato internacional que é homologado pela CrossFit, exclusivamente para Masters, e que dá vaga para o Games, né? O TCB, que eu considero como que seja o principal, a meta principal de todas, e o próprio Open, né, que esses 4 aí que eu tô citando é um em sequência do outro. Então já foi a qualificação do Monstar, deu certo, fui classificado, e aí agora a próxima etapa vai ser o presencial. E tô fazendo agora as provas do Latam Master, que também é qualificação. Tentar aproveitar essa minha categoria, é a categoria Master 45 a 49 anos, que é a categoria que eu tô atualmente, né? Dedicar, treinar para buscar aí essas classificações. Esse negócio de influencer foi uma coisa que aconteceu sem querer, na verdade, né? Não foi planejado. Eu fiz um Instagram novo justamente para mostrar minha rotina e servir de inspiração para outras pessoas de qualquer idade, seja mais novas ou até mais velhas. Mas eu não sabia que ia tomar essa proporção que tomou. A verdade é essa. E aí foi acontecendo, foi algumas empresas me procurando, eu procurando outras e dando certo parcerias. E acabou que isso foi importante justamente para sustentar esse atleta recreativo, amador, né? Porque a gente acaba tendo gastos e custos e isso ajuda também nas despesas, né? E aí? Próximo round? Só um PR agora. Um RM de 3 Power Clean. Então é isso. Quem tem filho, eu acho que é fundamental incentivar o filho a praticar um esporte, seja ele qual for, né? As escolas hoje em dia não têm mais essa pegada que tinha antigamente, estão deixando
educação física como até opcional, então a responsabilidade é dos pais, né? Então, cara, pega teu filho, vai treinar junto com ele, procura um box que tem treino também para criança, é fundamental. A criança ter contato com o esporte nesse momento, para ela poder ter contato com o esporte durante a vida inteira. E ter o esporte como um prazer, não como uma penalidade, né? Uma obrigação. É muito melhor quando você faz algum esporte e tem ele como um privilégio. Eu acho que é isso. É sobre privilégio, é sobre a gente ter a oportunidade que eu me sinto ao poder fazer o que eu faço nos meus 45 anos de idade. Pretendo continuar fazendo por muitos anos ainda.